E aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, hoje com Eduardo Fernandes, Francisco Teixeira e a Mariana Silva, que nos próximos minutos vão olhar para o Conselho de Guimarães e analisar um pouco alguns dos temas que vão marcando a atualidade. Lembrar que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães e que nos próximos tempos poderão continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Mariana, Francisco, Eduardo, bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate. E para hoje, talvez estejamos a pecar por excesso de otimismo, mas resolvemos alinhar dois temas para conversarmos. Isto porque na próxima segunda-feira haverá a reunião descentralizada da Câmara Municipal de Guimarães, voltam as reuniões descentralizadas, na próxima segunda-feira será no Laboratório da Paisagem e a propósito dessa reunião, o painel acha que talvez justifique refletir um pouco sobre a reduzidíssima participação dos cidadãos nas sessões públicas da Câmara Municipal. Depois, na segunda parte do programa, ainda a propósito também de uma reunião da Câmara Municipal que na Semana da Criança tiveram com algumas crianças das diferentes escolas do Conselho de Guimarães, vamos tentar responder desta pergunta. É Guimarães um concelho amigo da criança? São estes então os temas em debate neste Tempo de Liberdade, que são as edições semanais do Guimarães em Debate. E Francisco Teixeira, começamos por ti. Por esta pergunta tão simples, se a Câmara Municipal de Guimarães promove reuniões descentralizadas, procurando aproximar-se mais dos cidadãos, como é que depois se compreende que as reuniões públicas quinzenais não têm praticamente cidadãos a assistir? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todas e a todos, a ti em particular. Vamos lá ver. Não vamos também ter a expectativa de que os vimaranenses, de repente, passem a ser uns milicianos cívicos e que, em permanência, irão acampar à porta da Câmara de Guimarães para se pronunciar sobre cada um dos pontos da agenda municipal. A expectativa também não pode ser... Estás com uma linguagem muito partizão. Exatamente. A ideia era justamente essa, talvez inspirado pelo livro que trago aqui para o final. Bom, não podemos esperar isso, mas é certo que, tendo-me informado, uma vez que eu não vou às reuniões de Câmara há muito tempo, tendo-me informado das condições em que as reuniões de Câmara ocorrem, a verdade é que as condições físicas e até normativas, não é? Os regulamentos que foram estabelecidos para acesso dos cidadãos às reuniões de Câmara são, de facto, muito difíceis. Quer dizer, há muitos anos, nas reuniões de Câmara, podiam estar presentes 20, 25 pessoas, não mais de 20, 25 pessoas, ou talvez 16, ou talvez 17, mas 2 dezenas de pessoas poderiam estar sem nenhum problema, e as pessoas iam às reuniões de Câmara livremente, iam algumas pessoas, às vezes iam, outras não iam, também não havia uma avalanche de pessoas nas reuniões, como é evidente, e era muito frequente as pessoas, no final das reuniões, levantarem-se e pedirem autorização ao Presidente de Câmara para se dirigirem à Câmara, como é da lei. O que me dizem agora é que as reuniões de Câmara, para além dos jornalistas, têm um espaço muito, muito exíguo de 2 ou 3 ou 4 pessoas para poder assistir. Bom, e, desde logo, isso parece-me incompreensível, não é? A Câmara Municipal de Guimarães, o edifício, tem condições para que, aqui ou acolá, as reuniões de Câmara se possam fazer como se faziam no mesmo espaço onde podiam estar as 20 pessoas, com muito mais espaço para as pessoas poderem assistir. Não vejo que razões é que há para que não haja pelo menos espaço para 2 dezenas ou 3 dezenas de pessoas que possam assistir livremente às reuniões de Câmara. Eu devo dizer que no âmbito da minha profissão já pensei em levar, e depois não consumei, em levar os meus alunos a assistir a uma reunião de Câmara e, pelos vistos, não conseguiria. Não é? Uma turma de 25 alunos não conseguiria levar a reuniões de Câmara normais, em circunstâncias normais. Isso, por um lado, eu acho que a ser exatamente assim, que nunca há mais de 4 ou 5 pessoas, não é aceitável. Quer dizer, a Câmara tem que se organizar no seu conjunto para que, se houver um número superior de pessoas que queiram ir, possam ir e
impedidas simplesmente pela falta de espaço. Isso hoje não faz rigorosamente sentido nenhum. Isso por um lado. Por outro lado, também me dizem que há um regulamento muito burocratizado de acesso dos cidadãos à reunião de Câmara. Eu digo de acesso no sentido daqueles que querem intervir no final das reuniões de Câmara e se querem dirigir à Câmara. A ideia de que se tem que enviar a questão a realizar no dia anterior, dizer a quem a quer realizar, dizer qual é a questão. Eu percebo a ideia de disciplinar um pouco. Ao que já existe para a Assembleia Municipal, não é? Exatamente, parece que sim. Mas eu não acho isso nada bem, devo confessar. Eu aí sou bastante mais anarquista. Acho que as pessoas devem poder livremente dirigir-se à Câmara, no tempo e no período definido, identificando-se com a urbanidade necessária, evidentemente, e com a conveniência necessária, e que, enfim, o Presidente de Câmara, qualquer Presidente de Câmara, tem as condições, naquele momento específico, para determinar a urbanidade da reunião, sem ter que exigir que se envie a pergunta previamente, por escrito, parece que ainda por cima por escrito, justamente, para que se possa responder. Claro que poder-me dizer, mas é melhor porque as pessoas vão enviar previamente a pergunta e depois vão estar preparados para responder. Vamos já ver. As reuniões de Câmara... Não é propriamente a pergunta, é o tema sobre o qual querem intervir. O tema, pronto, exatamente. Poder-me responder isso, mas eu acho isso um erro. Acho isso uma má interpretação do papel da intervenção do público nas reuniões de Câmara. Quer dizer, a presença do público a existir nas reuniões de Câmara não é a de que, como quem vai fazer um requerimento à administração pública para saber como é que vai o processo X ou o processo Y. As pessoas vão lá, supostamente, é esse o princípio da organização pública das reuniões de Câmara e da intervenção dos cidadãos nas reuniões de Câmara, vão lá para intervir politicamente, para poderem dizer bem, para poderem dizer mal da Câmara, poderem concordar, poder discordar livremente. E, portanto, não me parece que faça muito sentido esta ideia de burocratizar e transformar as reuniões de Câmara, o acesso do público às intervenções nas reuniões de Câmara, em algo muito burocratizado, porque retira espaço a esta dimensão de intervenção política e cívica, que acho que é verdadeiramente significativo. Não quer dizer que as pessoas não possam ir lá perguntar pelo processo X. Eu já vi isso acontecer. Mas isso fica para que o vereador respectivo, ou o Presidente da Câmara, ou lá quem seja, possa informar a seguir. A pessoa também não pode esperar que a Câmara Municipal possa responder a cada caso concreto e particular, porque justamente a intervenção do público na reunião de Câmara não é exatamente para isso. É para que as pessoas possam intervir, possam participar diretamente. Por último, muito simplesmente, também acho que não faz sentido esse regulamento. Porque eu posso dizer o tema, o ambiente. Eu, a propósito do ambiente, posso falar de tudo. Do ambiente, da mobilidade, da cultura, enfim, posso falar de tudo. E, portanto, também não percebo qual é o sentido de estar a burocratizar esse acesso. Foi uma surpresa quando soube isso. Eu devo confessar que até há uns meses não sabia desse processo e que acho que havia vantagem, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, em que isso mudasse. Na Assembleia Municipal houve uma mudança que foi muito positiva, que foi a das perguntas do público serem no início das Assembleias Municipais e não no fim. Isso foi muito positivo e é um elemento de acessibilidade que se tem que bater palmas, porque o que acontecia é que as pessoas não esperavam para as 2 da manhã para intervir na Assembleia Municipal e, portanto, iam-se embora. E, portanto, isso foi positivo. E a Assembleia Municipal tem uma outra vantagem relativamente à Câmara Municipal, que falarei disso mais adiante, que tem a ver com a transmissão das sessões online. Mariana, como é que olhas para estas reuniões da Câmara Municipal com os cidadãos praticamente ausentes? Boa tarde a todos, antes de mais. A questão é muito pertinente e nós sempre nos debatemos muito para que os cidadãos tivessem lugar nas reuniões de Câmara e também nas Assembleias Municipais, sendo que a proposta de se falar no início da Assembleia Municipal foi da CDU e já era uma proposta antiga que teve acolhimento no último mandato. Quando tínhamos o vereador e tínhamos o gabinete na Câmara Municipal, também recebíamos os cidadãos e apelávamos a que eles fossem às reuniões de Câmara falar. Aquilo que nós percebemos é que as pessoas, quando vão à reunião de Câmara, já vão no desespero. Já tentaram tudo, já passaram por todos os processos e quando vão à reunião de Câmara já é o último momento de resolver, exatamente, para tentar resolver os seus problemas. Isto
se em parte é correto porque estamos no sítio certo, por outro lado não temos a cultura das pessoas participarem ativamente, de saberem que assuntos é que são discutidos, quem é que vota o quê e de que forma é que cada um dos representantes discute determinado assunto. E isto sim também deveria ser uma motivação para as pessoas irem assistir à reunião de Câmara, perceber o que é que está a ser feito na sua cidade e qual é a opinião e porquê é que se escolheu fazer assim e muitas vezes essa discussão também não é tida porque a oposição não consegue trazer os assuntos para cima da mesa para que sejam discutidas dessa forma. Mas a questão que se coloca as reuniões não são num horário muito fácil, são às 10 da manhã de um dia de semana, de um dia de trabalho, em que é difícil também as pessoas disponibilizarem-se para estar neste horário. A questão do espaço ser curto é realmente curto, nem a pandemia fez com que esta maioria de PS tivesse a oportunidade de olhar para aquele espaço ou de encontrar um outro espaço maior para fazer as reuniões de Câmara, incentivando também a população a ir assistir. E depois esta questão de se colocar o tema é recente, pelo menos na Assembleia Municipal é recente, aconteceu também agora quando a Assembleia passou a ser transmitida, as pessoas escreviam do que é que iam falar. Este argumento de que assim é mais fácil responder às pessoas é falacioso e falacioso. Todos nós, eu gostaria de passar pelo seu Presidente de Câmara na rua e questioná-lo e ele saber-me responder. Se não sabe, convida-me a ir ao gabinete dele no dia X, à hora Y, e eu lá estarei. Quer dizer, eu não posso passar por um Presidente de Câmara na rua ou por um vereador de determinada área, colocar-lhe uma questão e ele não me saber responder. Isto não pode acontecer. É óbvio que não me vai saber responder sobre o processo 1118 que entrou em novembro de 2021, não é? Isso também já é pedir demais, mas quando se trata de uma dúvida, de um assunto, de uma alteração de um toural, eu vi o Presidente António Magalhães responder a variadíssimas questões na rua, que era confrontado com aquela obra, e ele respondia, não é? E por isso, se eu perguntar à vereadora responsável pelo CRO na rua por as obras do CRO, eu espero que ela me saiba responder, não é? Sim, eu espero, não é? Eu espero. E por isso há aqui esta questão de que na reunião de Câmara eu posso lá levar assuntos que são daquela agenda, mas também posso levar assuntos que não são. E que são preocupação minha, e por isso eu posso lá levá-los, quer sejam pessoais, quer sejam do interesse do município. E parece-me falacioso também no sentido de que era o que Francisco dizia, se eu colocar lá ambiente, eu posso falar do CRO. Eu posso falar dos autocarros, eu posso falar de mil e uma coisas. Por isso, nunca houve o incentivo das pessoas participarem ativamente na vida e na organização. Isso implicava uma outra pergunta que vou deixar para uma segunda fase, que é: e porquê é que não há esse incentivo? Eduardo Fernandes, e sobre a possível transmissão das reuniões da Câmara Municipal, independentemente também de olhares para este aspecto que temos de olhar, mas e sobre uma possível transmissão das reuniões da Câmara Municipal online? Bem, boa noite a todos que nos acompanham também pelos meios do Jornal de Guimarães. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel, a Mariana e o Francisco, e o nosso moderador, António. Bem, em relação à transmissão das reuniões de Câmara Municipal, eu acho que é uma coisa até arcaica, não é? E elementar. Começou-se a fazer com a Assembleia Municipal, já há inúmeros municípios que o faziam há bastante tempo. No mundo em que vivemos e com a evolução tecnológica que temos, já nem se põe essa questão, e não foi a pandemia que acelerou esse processo. Eu tive a oportunidade de fazer uma pequena busca, e há uma quantidade enorme de municípios que já transmitem, e alguns deles têm inclusive arquivo digital.
Ou seja, podemos ir ver reuniões atrasadas. Pode-se aceder, tal como aconteceria com a transmissão das reuniões de Câmara, por exemplo, a Assembleia Municipal, o YouTube é um arquivo digital. Não tão organizado, se calhar, como termos um tab no website da Câmara Municipal, onde podemos consultar aquela data em específico, mas o YouTube também serve desse propósito e acho que foi muito bem conseguido. Lembro-me, inclusive, a JSD, há uns 4 anos atrás, fez uma transmissão à porta da Assembleia Municipal que foi, na altura, muito... Enfim, que causou alguma instabilidade dentro da Assembleia Municipal, porque as pessoas não queriam aquilo, o Partido Socialista. Eu gosto desta questão porque o PSD foi, de facto, o grande... defensor da transmissão das reuniões da Assembleia Municipal. E não vejo o mesmo interesse relativamente à Câmara. Qual é a explicação? Eu acho que, efetivamente, não tem sido um tema corrente essa questão, mas eu creio que o empenho e o interesse será o mesmo, que é que a informação chegue aos cidadãos. Eu queria aqui, concordando também com muito do que foi já aqui dito, falar sobre as próprias reuniões de Câmara em si. Primeiro, já falou a Mariana muito bem, o horário. As pessoas trabalham aos dias da semana, às 10 da manhã, a não ser que tenham um horário muito flexível ou que tirem uma manhã propositadamente para irem a uma reunião de Câmara, lá está, seria o último momento, o desespero, não conseguem acompanhar. Depois, mas há uma faixa da população significativa que poderia sim, poderia acompanhar. Sim, isso acredito que sim, mas se calhar uma faixa da população politicamente menos interessada. Ou até com, se calhar, não é menos dificuldades, mas com mais dificuldade em participar ou até achar que podem estar habilitados a participar. Falamos aqui de pessoas reformadas, mais velhas, e os mais jovens, não é? E por isso, se calhar nos mais jovens é um bocadinho até um desinteresse, ou até não sentirem os problemas ainda nessa fase da vida e não terem a necessidade de irem a uma reunião de Câmara interpelar o Executivo. E numa faixa etária mais velha, eu digo-lhe uma coisa, a primeira vez que eu fui assistir a uma reunião de Câmara, eu senti-me um bocado mal, porque nós temos que entrar pelo sítio dos serviços, temos que nos dirigir a um segurança que nos pergunta onde é que nós vamos à reunião de Câmara, sabe onde é que é, não sabe, tem que esperar, vem agora aqui uma pessoa para o levar à sala da reunião de Câmara. Isto são tudo entraves que causam alguma inércia na participação das pessoas. Depois o espaço, aquela sala ao lado do Salão Nobre, é uma coisa ridiculamente pequena, não é? Basta a comunicação social e o espaço acaba por ficar preenchido. Depois, para além dos assessores e adjuntos que estão e que se sentam, já falámos sobre isso atrás dos vereadores, há ainda mais gente, secretários de vereadores, etc., que ainda ocupam esse espaço, e por isso os cidadãos são um bocadinho arredados. E por fim, o regulamento, que é, como a Mariana disse muito bem, é recente, que não se percebe muito bem, enfim, qual é que é o propósito disto? Porque as pessoas quando vão... E desculpa, Eduardo, mas na reunião de Câmara ainda é no fim. Sim, as questões são no fim. Mas não são às 2 da manhã. Não, mas são à 1 da tarde, ou 2 da tarde. Pode acontecer de se prolongar. É antes do almoço, não é por aí. Eu lembro-me, numa reunião de Câmara descentralizada, antes da pandemia, eu queria dar este exemplo, para verem o ridículo e o desespero a que as pessoas chegam. Foi em Urgeses e estava a sala cheia, iam estar umas 50, 60, se calhar mais pessoas. E o presidente do CART, que é uma associação das TAIP, não tendo resposta do Executivo, do vereador da pasta do Desporto, do Presidente da Câmara, foi lá interpelá-lo diretamente. E foi recebido com 7 pedras na mão. Isso é questão política, isso é outra música. Não é? Isso é outra música. Mas é uma reunião de Câmara, por isso é o Presidente de uma associação, tem questões, era a questão do piso, eu lembro perfeitamente do CART, que estava extremamente degradado e que o subsídio era eternamente prometido e adiado. E isto depois causa algum... Enfim, acho que depois até o Executivo e tentam-se blindar tanto que afastam os cidadãos desta participação, que eu considero importante, porque, sejamos sinceros, falo com muita gente da minha idade, que sou jovem, se calhar, creio que mais jovem aqui, não é? És capaz. Sou jovem, que nem sabem o que é que são as reuniões de Câmara. Nem sabem que existem, nem sabem o que é que se delibera, nem sabem sequer o que é que fazem os vereadores da oposição, ou muitas vezes nem conhecem os vereadores, inclusive do Executivo e com pastas. Nem sabem muito bem o que é que se discute e acham que o Presidente de Câmara decide tudo no gabinete dele e que envia aos outros para depois executarem.
Porque não se promove isso. Eu gostava depois de entroncar na questão do Dia da Criança e das E cidades vamos amigas das aí, crianças. porque eu agora queria... Mas eu só queria esclarecer uma Sim, coisa, força. António, que é, no anterior mandato, na altura que fizemos a revisão do regimento, ficou também apalavrado e num documento que os eleitos da Assembleia Municipal e o Presidente da Assembleia Municipal iriam trabalhar num projeto de ir às escolas, de falar sobre a Assembleia Municipal, de levar a Assembleia Municipal às escolas através dos seus eleitos, e isso depois não se concretizou, também entrou a pandemia e dificultou aqui o trabalho da Assembleia Municipal, mas havia também este interesse, respondendo a essa questão de como é que se chamam as pessoas para serem mais ativas e mais participativas. E isto começa, claro, com os jovens e depois mudando o comportamento. E era precisamente por aí que eu ia, Francisco Teixeira, como é que o filósofo, o professor de ciência política, que medidas é que sugeria para incentivar esta participação dos cidadãos? Não, eu acho que não há medidas mágicas para estas coisas. É preciso que as pessoas tenham noção disso. Eu não gosto de hiperbolizar, arranjar céus participativos, depois as coisas não correm assim e sobrevenha a depressão. Mas é um caminho que é preciso fazer, Francisco. Absolutamente, absolutamente. Justamente como os parlamentos nacionais, as câmaras baixas, tradicional, nos últimos 30, 40 anos têm feito um grande esforço de abertura e de cruzamento com a opinião pública e com os cidadãos. Eu acho que esse passo tinha que ser dado. E eu partilho das críticas que estão aqui a ser feitas às condições infraestruturais em que é feita a reunião de Câmara. Eu acho que, de facto, aquele espaço já é anacrónico. É muito bonito, mas é anacrónico. Que as reuniões deviam ser num sítio com uma muito mais fácil acessibilidade. Ainda são no Concordo mesmo... com as críticas do Eduardo. Ainda são no mesmo lugar que quando era Exatamente no mesmo lugar. Vai apenas há 5 ou 6 anos atrás. Exatamente no lugar. Há pouquíssimo tempo. São exatamente no mesmo lugar, mas na altura que eu estou a dizer justamente que haviam à vontade lá 20 pessoas a assistir. E às vezes estavam 10, 15 pessoas. Mas, de facto, eu partilho. Acho que devia haver um espaço amplo em que as pessoas pudessem aceder de maneira controlada, no sentido de não permitir que haja turbas, não é? A perturbar os trabalhos. Porque, enfim, eu também sou do tempo, Eduardo, em que assisti turbas a perturbar os trabalhos das reuniões de Câmara, sabes? Ainda no tempo do PST, quando o PST liderava a Câmara, já nem te lembras disso. Ainda nem era nascer, exatamente. Porque assistia a turbas. Mas isso também faz parte. Não, aquela turba não. Bom, em concreto, aquela turba não. Não, porque era mesmo uma turba com centenas de pessoas. Bom, mas o que eu quero dizer é que faz sentido que haja um espaço específico para as reuniões de câmaras mais aberto, em que haja um controle, no sentido de controlar a urbanidade, que as pessoas lá vão. Acho que aquele espaço já não tem condições, devo confessar. Nem entendo porque é que não é transmitido pela internet. De facto, é para mim uma... Quer dizer, não faço ideia porquê. Também não percebo porque é que a Assembleia Municipal não aprova uma moção a propor à Câmara que faça as reuniões mais abertas. Esse não é é que seria o procedimento mais abertas, mais abertas, abertas à internet, desde logo, nem até pela internet, mas também uma proposta, porque não pode deliberar sobre isso, mas uma moção no sentido de ser aprovado. E essa seria uma forma. Como seria justamente uma forma, isto que a Mariana disse, eu subscrevo. Eu este ano fiz uma promessa não cumprida de político de levar os meus alunos à reunião de Câmara. Como disse, meteu-se também a pandemia pelo meio, mas de facto não conseguia levar os meus alunos à reunião de Câmara, né? em condições normais. E, de facto, fazia sentido... Mas se calhar muitos já foram à Assembleia da República, desculpa. Não, é verdade. Se calhar muitos já foram à Assembleia da República e nunca foram a uma reunião de Câmara nem a uma Assembleia Municipal. Porque lá está, eu se quiser... Troca-se aquilo que... Troca, e de facto isso é um problema, porque, nota, eu dou aulas ali ao lado da Câmara, quase, não é? Quase ao lado da Câmara. E se quiser pegar nos meus alunos para... Olha, hoje vamos à reunião de Câmara. Não posso fazer isso, pelos vistos. Não posso. Porque não há espaço. Não há espaço. Só por essa questão. Só por essa questão. A não ser que possam 5 ou 6. Não há espaço. Isso não é admissível, não é razoável. Como não é razoável, se os meus alunos quisessem fazer uma pergunta, não podes fazer, devias ter feito ontem. Também não é razoável. E, de facto, as pessoas devem poder intervir na reunião de Câmara politicamente, não apenas burocraticamente no domínio da busca da solução para o seu interesse concreto, mas participando, concordando e discordando, como eu disse, das intervenções municipais. Bom,
Depois, o tipo de resposta dos vereadores, isso é outra conversa, não é? Quer dizer, depois a seguir os vereadores as pessoas têm que se sujeitar, porque se as pessoas se sujeitam a fazer a crítica, se têm o poder e o dever de fazer a crítica, têm que se sujeitar à resposta. Não se podem queixar de a resposta e eventualmente não lhes agradar. Portanto, as pessoas também têm que estar preparadas para isso. Quer dizer, os políticos não são sacos de pancada em que as pessoas vão lá dizer duas coisas e depois têm que ficar caladinhos nem anjinhos apenas porque o ser cidadão o criticou com justiça, com liberdade. E, portanto, eu acho que, de facto, devia haver os programas educacionais para as reuniões de Câmara, em particular, porque a Assembleia Municipal é mais complicado, porque é à noite. Acho que era perfeitamente razoável, num espaço amplo e num espaço aberto. Eu devo dizer que é preciso que as pessoas percebam isso. Nos programas do ensino secundário, em várias disciplinas, explica-se aos alunos o que é uma Câmara, o que é uma Assembleia Municipal, quais são as suas competências. Isto é tudo explicado. Bom, mas bem entendido, uma coisa é a explicação meramente formal, lógica ou proposicional, outra coisa é a relação direta que as pessoas estabelecem com o espaço público e com o debate público. E de facto a primeira coisa era levar a reunião de Câmara para um sítio onde as pessoas pudessem aceder sem estes constrangimentos que já foram apresentados. Eu devo confessar que não entendo porque é que isto é assim, mesmo do ponto de vista do interesse político do Partido Socialista. Quer dizer, eu acho que o Partido Socialista tem interesse sectário, se quisermos, interesse partidário, em fazer esta transformação e esta reforma. E juro que não percebo bem porque não a faz. Espero que a faça. E desconfio que um dia deste pode vir por aí alguma novidade. Nestes 3 comentadores que aqui temos, nenhum deles é membro da Assembleia Municipal, já foram, mas têm influência junto dos seus partidos que comungam das suas ideias. Quem sabe se sairá daqui uma proposta do Guimarães em Debate para que as reuniões de Câmara sejam mais ou alargadas. Alguém nos ouve. Vamos ter essa pretensão de exercer aqui a nossa cidadania. Mariana Silva, uma das questões que às vezes os dois costumamos falar em particular tem a ver com a dificuldade que o cidadão às vezes sente em consultar alguns documentos da Câmara, porque o sítio da Câmara Municipal não é propriamente o mais fácil de consultar e, por exemplo, sobre as agendas são dadas as agendas da Câmara Municipal são dadas a conhecer com antecedência, geralmente 48 horas no mínimo, é verdade, mas, por exemplo, faltam os documentos que suportam muitas dessas deliberações. É também um constrangimento isso, na tua perspectiva? É um constrangimento, sobretudo quando queremos perceber o que é que vai estar a ser discutido e não se percebe porque só temos um título, não é? Só temos na agenda pouco mais do que o assunto, não é? E não sabemos muito bem o que é que compõe o documento. E depois é muito difícil encontrar uma ata, é muito difícil encontrar um contrato antigo, é muito difícil encontrar tudo naquele site. Há anos que eu digo isto e há anos que se reclama melhor e maior transparência também naquilo que é a informação que o cidadão deveria ter acesso. E todos nós deveríamos ter acesso, como é óbvio, muitas vezes eu consultei com o interesse de fazer a intervenção, mas todos deveríamos conseguir chegar lá e consultar. Eu devo dizer que há imensos cidadãos vimaranenses que nos pediam a informação, que nos pediam os documentos, ou porque tinham interesse, ou porque tinham curiosidade, ou porque na altura da mobilidade, do projeto, do plano, o que é que vai acontecer. Muita gente queria saber só por curiosidade e também para ativamente participar, e depois não se consegue. Aquele sítio é muito difícil de encontrar a informação, encontra-se informação desfasada, muita da informação não tem datas, temos que andar ali a pesquisar depois, mas quando é que isto aconteceu, e por isso aquele sítio da internet torna tudo muito mais complicado no que diz respeito à informação e à transparência do trabalho do município. Mas eu também acho que quando as reuniões são descentralizadas, tendencialmente as pessoas vão e têm uma maior participação, porque movimentam-se, não é, no sentido de receber também o Executivo e a oposição e todo o conjunto. Mas há dificuldade de... Como é que eu posso dizer isto? Se eu vou questionar um executivo que tem maioria, o que é que eu vou lá fazer?
Se nem a oposição consegue ter influência ou poder fazer uma proposta alternativa, porque, tendo maioria, vão acabar por fazer o que pretendem e o que já está definido. Por isso também não há... a regra da maioria. Mas eu posso falar, deixa-me só terminar. Isto é uma obsessão. Isto estava a correr muito bem. Estava a correr muito bem comigo e com o Francisco. Mas eu vou só terminar a minha ideia, porque eu até acho que o Francisco vai concordar comigo. Claro que isto é a regra da maioria e ninguém está aqui a dizer o contrário. Mas se eu sentisse que da parte da maioria também há a vontade de ouvir e de alterar alguma questão que se possa alterar, ou que até não se tinha pensado daquela forma, poderia também haver esta boa vontade, ou esta abertura, não é mais uma abertura do que boa vontade, para ouvir os cidadãos e respeitar também a opinião deles e modificar uma coisa ou outra. Nada impede da maioria de fazer uma auscultação e, tendo a população a querer falar, poder de alguma forma ouvi-la e a população sentir que é ouvida, não é? E também a propósito disto, no tema a seguir, eu também poderei acrescentar algo, e o Francisco, como professor, com certeza vai concordar, que é, temos que saber ouvir e temos que ter e sentir que, se a população quer participar, deve ser ouvida e devemos ter em conta aquilo que tem para nos dizer. Só para que não restem dúvidas, é evidente, quando estamos aqui a falar que faltam os documentos de apoio nas agendas, estamos a referir-nos apenas nas agendas que são disponibilizadas ao público. Obviamente que os vereadores, tanto do poder como da oposição, têm acesso a esses documentos. Mas eu devo dizer, para que não restem aqui dúvidas, que acho que isso é um constrangimento complicado. Isso já me ocorreu várias vezes, é um pecadilho que as pessoas percebem. Já vim para este programa ter que telefonar a pessoas a perguntar coisas que estão nas agendas e não sei o que lá está. E, de facto, não compreendo também porque é que os anexos não estão disponíveis. Quer dizer, para mim, nem da Assembleia Municipal, sim. É um fenómeno estranhíssimo. Só por curiosidade, na reunião de 21 de Abril da Câmara Municipal de Famalicão, o documento da reunião da Câmara tinha 357 páginas. E o de 19 de maio tinha 840, porque disponibilizam, de facto, todos os documentos estão disponibilizados, estão acessíveis ao público na página da Câmara Municipal. A Câmara de Braga também publica as atas e todos os anexos que fazem parte da reunião. Eduardo Fernandes, e então, vamos ter o PSD preocupado com isto? Vamos, claro, ter o PSD preocupado com isso. Aliás, o PSD... Promessa feita no Guimarães para cobrarmos daqui a algum tempo. Na Assembleia Municipal já mostrou essa preocupação e vinha há muito tempo a demonstrá-la. Claro que nas reuniões de Câmara é igual, até porque, genuinamente, para quem assiste, eu vou ser totalmente sincero e sectário, como disse aqui o Francisco, quem assiste, muitas das vezes, às reuniões do Executivo, não percebe muito bem quem é que tem pelouros. São os vereadores do PSD, se serão até os vereadores do Partido Socialista. E isso notou-se também na Assembleia Municipal, na última, não é? Estamos no debate político já. Percebeu-se bem que, efetivamente, há vereadores do Executivo que não estão assim tão bem preparados, a ponto da senhora Vice-Presidente tirar a palavra e responder a ela, e na reunião de Câmara, a ponto do Sr. Presidente da Câmara tirar a palavra e responder também ele. E por isso o PSD tem todo o interesse em que as reuniões de Câmara sejam transmitidas e, inclusive, é que haja um arquivo para isso mesmo. Eu acredito que não são, porque o Sr. Presidente de Câmara tem um modus operandi muito específico, que é, vai à reunião de Câmara e tenta ficar calado para depois vir à comunicação social anunciar algo de novo. E faz muitas vezes isso. Depois não há aqui maneira, até dos vereadores da oposição, de combaterem isto, porque as respostas aos vereadores da oposição são dadas à comunicação social, é apresentado um projeto, são feitas promessas, falávamos há bocado aqui, o CRO, o CROC, é uma dessas coisas, não é? Tem sido falado inúmeras vezes, já este ano foi falado à comunicação social, aos vereadores do PSD, interpelando várias vezes, poucas respostas são dadas, há projeto. É caro. Mas é o CROC, se vai conversar agora, sobre o CROC. Por exemplo, mas como outras coisas, o Presidente da Câmara, quando anunciou o teleférico, fez levemente, não é? O teleférico iria ligar a cidade às Taipas, fez levemente na reunião de Câmara e anunciou depois aos jornalistas. Muito bem. E então, sobre as reuniões de Câmara, em que ficamos?
Sobre as reuniões de Câmara, no que ficamos, estamos de acordo nestas questões. O espaço é manifestamente limitador. Devíamos pensar, o município tem tantos equipamentos sobre os quais os cidadãos podem usufruir. Lembro-me agora, por exemplo, o Palácio Vila Flor, o Auditório Vila Flor, por exemplo, a Plataforma das Artes. Falámos muitas vezes na dinamização destes equipamentos. O próprio Laboratório da Paisagem já está um bocadinho fora. Eu acho que as reuniões de Câmara devem, neste sentido, uma vez que já há descentralizadas, manter alguma centralidade também para que as escolas e as pessoas se possam, enfim, na cidade, deslocar e conseguir assistir e interpelar o Executivo, e todos nós sabemos disso. Há esta questão da transmissão e há a questão dos documentos. São duas questões que, para mim, creio eu, e por nós todos até, são fundamentais para que exista também uma democracia saudável no município e para que as pessoas possam também, quando querem e têm essa disponibilidade, estarem informadas e participar. Eu quero sublinhar uma coisa, quer dizer, não, é que, vamos já ver, eu acho que as condições em que se fazem as reuniões de Câmara não são boas, as reuniões ordinárias, mas não atribuo isso, ao contrário, enfim, farão o que entender, naturalmente. Eu não vou dizer que não me ouvem, que são empedernidos de ouvido, têm uma maldade congénita quanto àquilo que dizem as minorias. Não vou dizer isso. Não vou dizer isso. Imagina se dissesse. Mas é preciso que fique claro, quer dizer, as reuniões descentralizadas são um magnífico instrumento de relação das reuniões de Câmara com a cidadania e os cidadãos. Quer dizer, o facto de haver reuniões de Câmara anunciadas há muito tempo, com temas previamente definidos, em espaços inabituais, como já aqui foi assumido, é um mecanismo de ligação muito forte e que, portanto, contrariam essa maldade congénita do estilo muito especial de ser Presidente da Câmara. Não, eu acho que não tem nada a ver com isso. Eu acho que falta aqui a necessidade de repensar e redefinir este modelo específico, tendo em conta aquelas condições infraestruturais. Acho que falta, devo confessar. Acho que falta em absoluto, mas não atribuo isso a uma intencionalidade política de gingar os vereadores da oposição, até porque, se assim fosse, não se anunciava com esta antecedência as reuniões descentralizadas, onde, por exemplo, a oposição se pode preparar, quer através do público, quer nas suas próprias intervenções. Mas já falámos sobre isso, a falta de meios e o facto de terem que estudar os portfólios dos dossiês a 48 horas eu tenho uma imensa... Eu fico sempre dorido pelos vossos sofrimentos por terem que executar as tarefas às quais se candidataram. Eu percebo, o meu coração condói-se, mas acho que o facto de isto ser anunciado é algo de positivo que se deve sublinhar. Só acrescentar que nos candidatámos também para mudar, não é para manter, e isto é uma coisa que certamente muda. Força, acho que sim. Força. E a Empresa Debate deu o seu contributo para esta discussão e para levantar o problema, porque esta semana estamos em semana da criança. Há um conjunto de realizações praticamente em todo o país relativos ao dia 1 de junho da criança. Guimarães também tem a Semana da Criança, que está a decorrer desde 28 de maio e vai até dia 4 de junho, portanto até sábado. E ontem, nós estamos a gravar este programa numa quinta-feira, dia 2 de junho, uma das ações que constava do programa é como deve ser a nossa cidade para que as crianças sejam felizes. Portanto, era uma iniciativa de auscultação das crianças com a presença do Executivo Municipal em 14 escolas do concelho. Ora, fazendo a ligação entre estes dois temas, e a pergunta que se poderia fazer, Mariana Silva, é simplesmente esta. É Guimarães um concelho amigo da criança? Antes de mais, é um assunto que me é caro e para o qual eu também tive a preparar-me, porque já na altura estávamos lá também com o vereador e por isso tivemos em questão este programa da Unicef, que é Cidades para as Crianças, ao qual Guimarães concorreu e também participou neste programa. E por isso admira-me que em 2022, quando o programa já acabou, não é? Porque o programa foi de 2018 a 2021, admira-me que a Câmara tenha agora tido uma atitude de ouvir as crianças e saber que cidade é que elas pretendem ou que cidade é que lhes poderia estar mais feita à sua medida, digamos. Mas imagino que elogios, admiração e elogio. Eu admiro uma coisa, eu bem digo, eu hoje como estou sossegadinha com o Francisco
não está sossegadinho comigo. E então, o que é que temos para acrescentar a este plano de cidade amiga da criança? Eu nem sequer vou dizer as comparações que eu fiz dos planos com os outros municípios, porque é da água para o vinho. O plano da cidade amiga da criança de Guimarães é fraquíssimo à beira ou perto dos outros planos dos outros municípios que eu vi. Neste programa, é só para explicar rapidamente... Apenas dois aspectos que acho que de facto há um... Só para explicar rapidamente, este programa da Unicef pretendia que os municípios trabalhassem em conjunto com as instituições, as associações, toda a comunidade do Guimaranense, no caso, para cumprir com os direitos das crianças, não é? Pronto. Isto muito rápido, porque isto tem outros pormenores. E, no caso de Guimarães, aquilo que nós vemos no plano é muito pouco de relação com a comunidade. Ou seja, todas as atividades que foram apresentadas e que foram feitas, eu penso que todas elas foram executadas, e se eu já não tive oportunidade de perceber se foram ou não, porque é difícil, como há pouco dissemos, mas foi com a GNR, com a Vimágua, com o Laboratório da Paisagem e pouco mais, não é? Depois há o envolvimento dos agrupamentos, mas isso é o normal, o envolvimento das IPSS que tenham crianças no dia no Carnaval, nos Reis, pouco mais do que isto. Quando em outros municípios isto vai mais longe, vai para a cultura, aqui também tem o acesso aos museus, para ser correta também, não é? O acesso aos museus e o acesso a peças de teatro e a concertos. Também tem aqui esta envolvente. Mas esperava-se mais, esperava-se que houvesse realmente aqui um outro envolvimento das crianças com a comunidade, desde 2018 até 2021, que era a data de implementação deste plano. E aquilo que a Unicef também disse, em janeiro de 2022, fez um outro programa que tinha a ver com as eleições legislativas e que eu, por acaso, na altura não me apercebi e até acho muito interessante, foi eu tenho voto na matéria, que foi ouvir as crianças do norte ao sul do país. 10 mil crianças e jovens foram ouvidos e 80% destas crianças dizem que, apesar de serem chamados e de serem ouvidos nestes tais planos e nestes tais programas que os municípios fazem, eles sentem que depois nada acontece daquilo que dizem, não é? E por isso tenho voto na matéria, pedir à classe política que os ouça e que dê cumprimento àquilo que eles desejam e àquilo que eles também têm como soluções para o seu espaço. E por isso aqui a questão há pouco que eu dizia, que é as maiorias apresentam os projetos finalizados e depois apresentam à população e a população não diz nem ai nem ui, porque já não há espaço para dizer. E este 80% de jovens e crianças dizem isso mesmo, dizem nós não somos ouvidos. E se calhar é por isso que depois a classe política está descredibilizada e as pessoas não têm uma participação mais ativa como deveriam ter. Eduardo, presumo que a esta pergunta se Guimarães é uma cidade amiga das crianças, que a tua resposta seja... A minha resposta é muito mais profunda do que sim ou não. Eu também estive a estudar hoje, a propósito deste tema, este programa da Unicef, que é a Cidade Amiga das Crianças. E há cidades, municípios participantes e municípios integrantes. Guimarães foi município participante. Em 2019, que é o último relatório que temos na plataforma, no website da Câmara Municipal para consultarmos, foi feita uma avaliação ao plano local de ação para este programa, que tinha uma série de linhas, como a Mariana disse, definidas, e foi-se perceber o que é que efetivamente já tinha sido realizado e já tinha sido executado e o que é que não tinha sido executado. Há algumas boas medidas, por exemplo, o Conselho Infanto-Juvenil, que é uma coisa que já se faz em muitos municípios, é um género de conselho consultivo, digamos assim, dos mais novos, para medidas para eles próprios, que não foi efetivado. A este propósito, por exemplo, Santa Maria da Feira já tem há muitos anos o Presidente por um Dia, em que selecionam um jovem, até adolescente, creio que do ensino secundário, para estar um dia inteiro com o Presidente da Câmara Municipal. Tem também para a Assembleia Municipal, para acompanharem os trabalhos, para gerirem, inclusive, uma Assembleia Municipal. E por isso há toda uma série de atividades que se pode aqui fazer e implementar, que era isso que o programa da Unicef também pedia, porque é um dos pilares desse programa, é a participação cívica dos jovens. Creio que até um dos que tem
cotação, porque aquilo depois tem uma avaliação bastante interessante, não sei precisar agora qual, e não se foi executado. Houve uma associação, creio que é uma associação que é a ProChild, que foi criada a propósito da Cidade Amiga das Crianças e deste plano de ação local, que até agora nós não conseguimos perceber ainda muito bem o real impacto neste tema. Foi também contratada uma empresa, e aqui a detalhe foi-se, uma empresa externa do Algarve para vir construir o Plano Municipal da Juventude com a Casa da Juventude. Isso envolveu, diz a Câmara Municipal, eu também participei, inclusive, cerca de 800 jovens, e até o dia 2 continuamos a aguardar ansiosamente os resultados e a estratégia para as crianças e para a juventude, que esse plano, que inclusive comparticipámos financeiramente para fora, porque acho que em Guimarães havia mais do que capacidade intelectual para trabalharmos nesse programa, são outros 500 e são decisões políticas, ainda aguardamos. E depois vou para o macro, que é como é que nós nos podemos considerar uma cidade amiga das crianças, ou podemos até pensar nisso, quando temos uma série de problemas estruturais que por si só nos impedem de ser tão amigos das crianças como se calhar gostaríamos de ser. A questão das creches, por exemplo, há um déficit grande, e depois tudo aquilo que faz com que Guimarães, que já foi um dos municípios mais jovens da Europa, venha, há uma década para cá, perder essa relevância para outros municípios. Mas a culpa é do Presidente da Câmara, a falta de democracia. Há algumas medidas como as juntas de freguesia que permeiam os jovens casais com os nascimentos, não são medidas que... São boas medidas, isso faz parte daquilo que é, infelizmente, a estratégia, se é que assim lhe podemos chamar, muitas das vezes do Executivo Municipal são as atitudes avulso. Isso não é uma estratégia, são atos isolados. Há juntas de freguesia que têm essa vontade, que tinham isso no seu programa eleitoral, que vão executando. Há algum cheque de natalidade municipal? Não existe. Há alguma rede que possa complementar a nível de creche municipal? Aliás, o PSD propôs isso nas últimas 2 eleições autárquicas. Não existe. Sabemos que é na população um dos problemas que mais preocupa os jovens casais. Isto depois leva a outras áreas, a área da economia, a retenção do talento. Mas que não vamos poder abordar. Que não podemos abordar, certamente. Portanto, eu derivaria para aí. Vamos ouvir o Francisco Teixeira sobre crianças, Francisco. Não, vamos já ver. Eu distingo aqui na questão dos programas para as crianças e para os jovens, aquilo que eu costumo chamar os programas festivos. Não é? O Presidente por um dia, o Conselho Consultivo não sei quantos, a festa não sei quantos, as crianças são muito amorosas, temos que as pôr... Bom, aquilo que eu chamo os programas festivos têm um relativo interesse, porque, como sabemos, na infância mais precoce, enfim, qualquer programa festivo, muitos programas festivos, por vezes, têm um impacto emocional relevante, mas não passam de programas festivos, verdadeiramente, quer dizer, e portanto há que não dar, eu não dou demasiada importância a essas questões. Acho muito mais relevante aquilo que o Eduardo, e podemos discutir isso, e vou discutir isso sobretudo, aquelas que são as questões mais estruturais. A história de que 80% das crianças de Portugal não se sentem ouvidas, nem dos adultos, não é? Foi preciso 90% dos adultos também não se sentem ouvidos, não é? Nas maiorias, e será que 80% das crianças de Portugal acham que os políticos não ligam? Será que os políticos não ligam mesmo? Isso é um déficit terrível para a democracia? Eu acho esta uma argumentação festiva que tem um grande interesse, comunicacional e emocional, mas que acrescenta pouco, com toda a sinceridade, à discussão. Então, por onde é que devia ir a discussão? Bem, pela qualificação educativa, pela qualificação dos equipamentos, por exemplo, os equipamentos educativos, e Guimarães tem magníficos equipamentos educativos, é preciso dizer-se isso, tem um parque educativo ao nível do que há de melhor no país, e não sei se na Europa, e provavelmente na Europa. Falta é terem todas as pessoas terem acesso e todas as crianças terem magnífico, acesso. E todas as crianças têm acesso em boas condições ao ensino básico. Sim. Mas a escola das Estacas não é a mesma coisa que a escola Sandro Cato. Claro que não. Não, claro que não. É uma inevitabilidade. Pois, porque teve obras e a de Sandro Cato já não tem obras há muitos anos. Mas vai ter. Mas é que,
Entretanto, há os vimaranenses de primeiro e os vimaranenses de segunda. Mariana, isso é o que se chama um argumento festivo. E os da terceira e os da quarta. Porque há aqueles que só... Aguardo pelo próximo título para Guimarães para ver o que tu dizes aqui. Temos que aguardar tudo. Agora a Unicef não presta, mas a seguir vamos ver o que é que... Vou guardar este argumento para um próximo programa. Temos que aguardar sempre um bocadinho. Temos que aguardar sempre um bocadinho, porque as pessoas percebem lá em casa com facilidade, não se pode fazer tudo de uma vez, primeiro faz umas coisas, a seguir outras, e nunca computaremos ou realizaremos o céu na Terra. O céu na Terra, nunca computaremos. Por exemplo, o facto da escola, da anunciada renovação da Escola de Santo Turcato é uma magnífica notícia para Santo Turcato, que até poderia ser politicamente discutida de vários pontos de vista. Dir-me-ão, é tarde. Bom, é sempre tarde para alguém, não é? É sempre tarde para alguém, mas para algumas pessoas será cedo. Aquele projeto... O PS chegou agora, não é? O PS está agora no executivo. Eu não estou a pensar no PS, eu estou a pensar nas pessoas, Mariana. Eu sei que tem uma fixação hiperpartidária. Chegou agora ao executivo vimaranense. Eu, para além da hiperpartidarite, preocupa-me o facto das pessoas que vivem naqueles territórios. E para as pessoas que vivem em Santo Turcato, por exemplo, aquele novo projeto operará uma transformação educacional em termos de equipamentos absolutamente monstruosa. São 5 milhões de euros que até superará as necessidades estritas, Eduardo, em termos de equipamentos educativos, tendo em conta o número de crianças que são necessárias para o ensino básico e que, portanto, facilitará uma enorme quantidade de valências, quer para creches, estou eu convencido, o programa certamente conterá creches, quer para creches, quer para equipamentos culturais, para outras instituições, que essas sim têm um papel muito importante na continuidade das tarefas educativas e das tarefas sociais a questão aí é, Francisco, de apoio às crianças e às jovens. A renovação da Escola Básica de Santo Turcato foi anunciada em 2014. Foi reanunciada em 2017, 2016. Voltou a ser, falas dos 5 milhões, aquela zona do Val de Santo Turcato tem aproximadamente, tem mais um bocadinho, 10 mil habitantes. É um investimento de 500 euros por pessoa no Val de Santo Turcato. Eduardo, pronto, é pouco, devia ser 10 milhões. Eu sei, devia ser 10 milhões. Não, para aquela obra é muito importante, desculpa. Quer dizer, se nós vamos agora dividir... É necessário há 10 anos, mais de 10 anos. Sim, claro que é. Anunciada há 10 anos. Claro que é. E ainda bem que é feita. Mais vale tarde que nunca. Num minuto. Mais vale tarde que nunca. O que eu devo dizer é o seguinte. Guimarães tem bons equipamentos educativos. Guimarães tem programas culturais municipais. Há quem diga que até em excesso, por vezes. É preciso que as pessoas percebam bem isto. De apoio mas são festivos às ou não crianças são festivos? Em continuidade. A questão é da continuidade da estruturação. Mas são festivos. Vai lá ver então o plano. Quando chegares a casa, procura o plano. Uma coisa é comemorar o Dia da Criança. Outra coisa é ter um programa anual nas escolas e a partir das escolas, sobretudo, com apoios às escolas, para as escolas terem continuidade estrutural, pedagógica, de apoio às crianças e aos jovens de Guimarães. Isso é que é verdadeiramente relevante. O resto é festivo, podemos apelar sempre ao amorzinho que nós temos pelas crianças, mas mais importante que isso são as condições infraestruturais e as de Guimarães são bastante razoáveis e o apoio da Câmara, nomeadamente aos equipamentos e às instituições e às escolas é de enorme relevância. Eu preferiria, eu tenho projetos para que faça mais, por exemplo, mas não é mau, não é mau. Muito bem, temos de ficar por aqui, porque o nosso tempo chegou mesmo ao final. E Eduardo Fernandes, apesar de termos aqui 2 temas tratados, não sei se ainda ficou alguma coisa por dizer que gostavas de, num minuto, lembrar. Sim, para terminar, efetivamente nós não podemos só aqui, para terminar em beleza, não é? Anunciar e agoeirar e que está tudo mal. Efetivamente não, nós concordamos, também não poderia estar. Estamos em 2022, com quase 33 anos do Executivo Socialista, e as coisas tiveram que ser efetivamente resolvidas e tivemos que evoluir. Agora, há questões de fundo relativamente à estratégia, não só para as crianças, mas para a juventude, que o Partido Socialista sempre ignorou. O Francisco falou aqui da escola de Santo Turcato, é um exemplo de um investimento que foi passado ao lado. E para terminar, e para não haver a réplica aqui deste lado, efetivamente aquilo em que o PSD vai divergindo a este nível do Partido Socialista é de uma falta de estratégia de fundo que permita formar a nossa juventude e, sobretudo, reter a nossa juventude no concelho. Mariana Silva, e sobre o que falamos aqui, ainda há mais alguma coisa por dizer ou queres trazer algo diferente?
para este Hoje volto a trazer livros, já não trazia há algum tempo. Trago o livro Guimarães Mais Verde no Caminho da Sustentabilidade, que tem a ver, como é verde, fica assim estranho no nosso programa, mas porque segunda-feira há a reunião descentralizada no Laboratório da Paisagem com o tema ambiente, espera-se, e por isso, depois de tantos anos sem saber o que é que anda a ser cozido para a missão Guimarães Capital Europeia Verde, vamos lá procurar saber, e este livro serve para relembrar. Eu acho este livro, para o trabalho que os trabalhadores da Câmara, todos os estudiosos tiveram para fazer a candidatura de capital verde, acho este trabalho muito pouquinho, mas serve porque deveria estar mais completo para mostrar o esforço que aquela equipa teve e que toda a comunidade teve nesta candidatura, na construção desta candidatura. E acho que este livro serve para relembrarmos quais são os caminhos que se prometeram e aqueles que foram ou não cumpridos, e se realmente podemos almejar ser Capital Europeia Verde. Francisco Teixeira, depois de tudo que falamos, ainda queres dizer mais alguma coisa a propósito destes temas ou vais mudar de conversa? Mudemos de conversa, isto há mais vida para além da política. O que eu trago aqui hoje é este livro. É uma biografia do Emílio Guerreiro que foi editada em outubro de 2021. Imaginem, já lá vão 2 anos. É editada pela Assembleia da República, é paga, feita pela Assembleia da República, editada pela Assembleia da República, é da autoria do Luís Farinha. O Luís Farinha é um historiador, sobretudo, do século XIX e do século XX português, foi diretor do Museu Aljube da Resistência, é um amigo de Guimarães, e este livro já esteve anunciado para ser apresentado em Guimarães na Associação Artística, mas por causa da pandemia e da dissolução da Assembleia da República, teve que ser adiada a sua edição. Eu não direi que esta é a biografia final do Emílio Guerreiro, porque não há biografias finais, mas é uma biografia feita por um académico sério, de enorme seriedade intelectual, de enorme profundidade intelectual, e quem queira conhecer bem a vida longuíssima, contraditória, complexa e altamente festiva do Emílio Guerreiro deve ler este livro e não ler o do Encarnação Viegas, de 1998, que se chama justamente Emílio Guerreiro, editado na Editorial Notícias, que é uma geografia um bocado vulgar, que não tem nada a ver com isto. E mesmo no fim do programa, o moderador do programa vai quebrar uma das suas regras de ouro, que é remeter-se, enfim, ao maior distanciamento possível, e hoje também acha que há mais alguma coisa por dizer. Isto porque terminou ontem e durante 2 dias houve festa entre os alunos das escolas secundárias de Guimarães. Durante 5 meses, os alunos das escolas secundárias estiveram fortemente empenhados num torneio de retórica. A iniciativa louvável da ASMAV, a Associação Artística Vimaranense, das escolas secundárias, e contou com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães, decorreu desde janeiro. As finais foram na terça e na quarta-feira desta semana e constituíram um enorme êxito. Eu tive a oportunidade de estar presente, tive essa felicidade de estar presente, foi um privilégio, e portanto foi um enorme êxito, tanto na qualidade do debate como no entusiasmo com que foram seguidos por uma assistência atenta, mas também apaixonada. O Teatro Jordão cheio, não há dúvida, de jovens que vibravam com o desenrolar dos debates e que nos momentos de mais acesa troca de argumentos aplaudiam ou apopavam também, consoante a sua preferência. Temas tão diversos como, por exemplo, o sim ou não ao serviço militar obrigatório, a energia nuclear, os Estados Unidos da Europa ou os quadros de México foram intensamente debatidos, com uma enorme riqueza argumentativa e que se juntava também uma forte paixão na defesa da sua tese. Foi muito bom ver estes jovens. Foram dias de intensos a fazer crescer água na boca para aquilo que se anuncia, que são as finais concelhias em setembro e outubro. Os parabéns a todos os que participaram, aos jovens acima de tudo, mas também a todos os que organizaram, e uns parabéns muito especiais, a bem da verdade, devemos aqui fazê-los, ao Francisco Teixeira, que foi a alma de todos estes debates de retórica. Mas há também o corpo que tem que tratar do assunto, não é só a alma, portanto há mais gente para além do Ministro. E desta forma chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. Prometemos regressar de hoje a 8 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora é mesmo um convite para nos continuar a seguir nos próximos dias nas plataformas digitais do Jornal de Guimarães.